Bom dia, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui no nosso 21º dia de campanha. Hoje vamos falar sobre quem é o mais importante, nosso tema de hoje. E estamos aprendendo a ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 46, 47 e 48. Diz assim: Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no seu coração, lhes pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é grande. Amém, queridos? Aqui quem vos fala é o pastor Erifran Medeiros. Eu te convido para estar se inscrevendo no nosso canal e meditarmos juntos nessa campanha, né? Estamos aprendendo todos os dias a ser discípulos de Jesus. E hoje, assim como naquela época, houve uma problemática para ser resolvida sobre quem era o maior, né? Quem tinha mais proeminência, quem era mais destacado. E as coisas não são assim no reino de Deus. Jesus coloca uma criança e usa ela como exemplo para mostrar para os seus discípulos que com eles não poderia ser igual ao mundo. Então nós vamos falar de alguns princípios sobre quem é realmente o mais importante. O primeiro princípio é o princípio da humildade e serviço. O versículo diz assim, o final do versículo diz: Aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nesse trecho, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza não está na exaltação própria, como hoje o mundo prega, né? Você precisa se amar, você precisa nem ligar para os outros, né? Mas amar a si próprio é o que importa. Então Jesus ensina que a humildade, o serviço ao próximo, em uma sociedade onde muitos buscam o reconhecimento e posição, isso inverte a lógica. Jesus está aqui invertendo a lógica, e é justamente o que o Evangelho faz conosco. O Evangelho é um contrassenso, você muda de direção, é uma metanoia que acontece na nossa mente. Nós precisamos ter em mente que essa lógica para o reino não funciona. Ele inverte a lógica, mostrando que aqueles que se colocam em uma posição de serviço e humildade são considerados grandes aos olhos de Deus. Devemos sempre lembrar que a humildade é uma virtude. É uma virtude essencial para servir as pessoas e seguirmos os passos de Jesus. Jesus mesmo, ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos seus discípulos. Então, assim como o Mestre nos mostra que devemos amar o nosso próximo com verdade, com justiça, também devemos servi-los com respeito, como se estivesse servindo a Deus. Como podemos praticar, então, essa humildade na nossa vida diária? Quais ações, atitudes devemos demonstrar? Como devemos colocar em frente a situações que nos confrontam, onde os outros, muitas vezes, estão ali e nós podemos fazer um jeitinho de derrubá-las para alcançar o nosso objetivo? Quero dizer para você, pratique as boas obras, não querendo recompensa de homens, mas querendo recompensa de Deus. Pratique a humildade na sua vida, viva na sua vida diariamente humildemente. Segundo ensinamento, irmãos, que além de eu praticar um serviço humilde, eu preciso entender a importância das crianças. Nesse versículo, nesse contexto, quando os discípulos estavam ali brigando um com o outro por posição, Jesus, vendo, no versículo 47, vendo os pensamentos de seus corações, tomou uma criança e pôs junto a si.
O que Jesus estava ensinando ali nesse ato? É que ao colocar uma criança ao seu lado, Jesus enfatiza a importância de acolher os pequenos inocentes. Crianças, naquela época, não eram vistas com as mesmas estimas que temos hoje. Eram frequentemente marginalizadas, eram enxortadas de perto dos adultos. Então, ao valorizar uma criança, Jesus está dizendo que devemos acolher e cuidar dos mais vulneráveis e desprezados da sociedade. Ele está nos ensinando o princípio do amor. Olha, se uma pessoa é drogada, se uma pessoa é prostituto, mas se você tem a capacidade de chegar para aquela pessoa e pregar o amor de Cristo, você pode libertar aquela alma, não você, mas o evangelho que você leva e o Espírito Santo que está com você, que pode convencer aquela vida e ela se transformar num homem digno, numa mulher digna. Você já imaginou, irmãos, o preço que isso tem? Não tem preço, é impagável. Você levar o evangelho que liberta uma pessoa da prostituição, das drogas, sei lá de quê, dos vícios. Então, valorize os humildes, os que estão necessitados, porque Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas você não vê relatos bíblicos, né? Quantos exemplos nós temos aí de leprosos, de aleijados, pessoas com mãos atrofiadas, surdos. Jesus chegava perto dessas pessoas, cegos, e curava essas pessoas. Ele trazia solução para a situação daquelas pessoas, mas em muitos casos ele dizia: os teus pecados estão perdoados. O principal ponto que Jesus quer tocar na vida do vulnerável é na alma. Ele quer salvar, ele quer tirar a alma daquele homem do pecado. De que maneira você está, ou nós podemos estar acolhendo, cuidando daqueles que são vulneráveis? É nós enxergarmos na comunidade as necessidades. Estamos dando a devida atenção aos necessitados? Eu lembro que uma vez um irmão fez uma peça e ele se vestiu de mendigo e deitou na porta da igreja. Todo mundo entrou e passava por cima, dava um chute para ele sair do meio. E no final a peça aconteceu e aquele homem entra e se entrega a Cristo. E ali é uma transformação e aquilo foi um tapa na cara da igreja. Eu lembro muito bem dessa peça, nunca esqueci. Foi muitos anos atrás e eu me lembro como se fosse hoje. Então, da mesma forma, nós precisamos olhar quem está ao nosso redor. Se incomode com quem está perto de você, tá bom, queridos? O terceiro e último lugar, irmãos, é que o caminho da grandeza ele é inverso do caminho da grandeza humanamente falando. Pois aquele que quer que entre vós for o menor de todos, esse aqui é o grande. O que Jesus estava dizendo é que Jesus nos chama para uma redefinição de grandeza. Em vez de buscar o poder, reconhecimentos, somos chamados a seguir o exemplo dele, que não veio para servir apenas, mas não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45, você vai ler essa passagem. A verdadeira grandeza do reino é encontrada na disposição de servir os outros, com amor e compaixão, refletindo o quê? O caráter de Cristo em nossas vidas. Em que área da sua vida você pode mais claramente refletir sobre esse ponto, sobre o caráter de Cristo? Em que área da sua vida você precisa transbordar bondade e amor para com os seus próximos, servindo aos outros, não por ganância ou por interesse? Estamos buscando grandeza segundo os padrões do mundo, mas nós devemos buscar o reino de Deus, as grandezas de Deus segundo os padrões do reino de Deus, que é servir ao próximo, servir na igreja, servir com aquilo que Ele me deu, servir com o meu talento, meu dom. Eu só sei fazer coxinha, faça para a glória de Deus. Eu não sei fazer, eu sei varrer, varra para a glória de Deus, irmão. Então as pessoas querem muito cargos que ficam lá na frente, mas eu quero dizer para você que muito é dado, muito é cobrado. Então fica na posição que Deus te colocou, Ele vai te honrar, mas Ele precisa que você seja sincero, que tenha um coração humilde e possa refletir a glória dele na tua vida. Então, não queira ser o primeiro lugar. Deixa Deus te colocar onde Ele quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você e pedir para você que continue firme. Estamos na metade, praticamente passamos da metade. Continue firme, continue firme. Deus tem nos dado força e tem nos dado vitória em nome de Jesus. Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha, a tua serva, o teu servo, essa jovem, esse jovem, Pai, a prosseguir,
a ter um coração humilde, a servir com humildade, servindo ao próximo como a ti mesmo, Senhor. E que o Senhor possa recompensar com ricas bênçãos do céu este homem, essa mulher, essa jovem, este jovem, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. É assim que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Amém? Fica com Deus.